Meditação Contemplativa, por Joel S. Goldsmith. Os frutos do Espírito. Chega um momento na vida de todo aquele que busca Deus em que, de um jeito ou de outro, ele sente a presença, torna-se consciente dela e de um verdadeiro poder e presença transcendentais. Nesse momento, ele desiste de ler ou dar atenção àqueles que falam sobre as experiências que tiveram com Deus. Não sabemos de que forma essa experiência acontece, pois a cada um chega de maneira diferente. Mas uma coisa é certa: quando ela chega e o Espírito do Senhor, com uma presença consciente, é percebido, abre aspas, ocorre a libertação, fecha aspas. Libertação dos pensamentos e coisas deste mundo, medos, dúvidas, preocupações e problemas. No exato momento em que o Espírito do Senhor toca uma pessoa, ela é transformada e começa a entender o significado do, abre aspas, nascer de novo, fecha aspas. Sente uma diferença dentro de si e sabe que já não é mais a mesma pessoa. O grau de transformação pode não ser visível de imediato, mas pouco a pouco se torna evidente. Em algumas ocasiões, bem no início, pode aparecer de forma negativa. Frequentemente as perdas precedem o ganho. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E aquele que perder sua vida por amor de mim, encontrá-la-á. Esse sentido de vida deve ser sacrificado para que seu sentido espiritual possa ser adquirido. Antes que a percepção plena e completa dessa vida ocorra, a ruptura das velhas formas podem surgir como problemas de algum tipo, sejam econômicos, emocionais ou físicos. Há a sensação de perder, desistir ou sacrificar, mas isso não é verdade e, uma vez que o Espírito do Senhor realmente nos toca, não somos mais perturbados ou afetados pelas aparências externas, porque as reconhecemos como parte da experiência de transição. Os primeiros mártires cristãos que se voltaram dos deuses pagãos para o Deus único não pensaram no sentido humano da vida. A perseguição que foram forçados a suportar não era nada em comparação com o cumprimento da missão espiritual. Para um observador, não fazia sentido que homens justos fossem apedrejados, jogados aos leões ou queimados na estaca. Do ponto de vista humano, isso nunca fará sentido. Mas quando somos tocados pelo Espírito do Senhor, entendemos que, na realidade, nada é abandonado, perdido ou sacrificado. Para os que não entendem é martírio, mas para os que estão iluminados espiritualmente, nada mais é do que o cumprimento do seu destino e experiência espiritual, e o benefício compensa aquilo que, aos olhos do mundo, é perdido. Hoje, a atitude do homem do mundo é semelhante à dos pagãos de 19 séculos atrás. Olha com espanto e assombro quem escolheu deliberadamente dedicar seu tempo e dinheiro ao desenvolvimento de sua natureza espiritual, ao invés de buscar o prazer, a fama e a fortuna, os deuses deste mundo. Aos olhos do materialista, tal escolha é semelhante ao sacrifício dos mártires cristãos. Mas para aquele que já vislumbrou a natureza do caminho espiritual e, mais especialmente, quem experimentou o Cristo, o ganho compensa mais do que a perda. Nesta vida, tudo são altos e baixos, como montanhas e vales. Há dia em que, olhando para o mundo do alto de uma colina, tudo é gentil e amável, mas de repente caímos no vale. Há outros dias em que subimos ao topo da montanha mais alta e em seguida caímos em desânimo e desespero. Esses períodos não têm nenhum significado especial nem importância real. São parte do ciclo ritmo da vida humana. As experiências do vale não são mais que a preparação para as experiências da montanha, pois há sempre um vale entre duas montanhas.
Não há como escalar a próxima montanha sem primeiro passar pelo vale que a separa. Em termos bíblicos, nenhum homem pode encontrar a sua vida a menos que a perca. É no vale que se solta o fardo do ser humano com seus desejos, necessidades e sonhos. Assim, desimpedido, é livre para subir a próxima e mais alta montanha. E, à medida que a viagem continua, as experiências da montanha serão mais duradouras, enquanto que as do vale diminuirão. Isso vai continuar ano após ano, até alcançar um ponto de transição onde as alturas se tornem sua morada permanente. Hoje pode ser o dia da transição para nós. Se nos lembrarmos deste dia como um momento em que tomamos a decisão de esquecer, abre aspas, as coisas que ficam para trás e aspirar às que estão à frente, prosseguindo ao alvo, o prêmio mais alto do chamado de Deus em Cristo Jesus, fecha aspas, depois de algum tempo, temos de admitir que uma transformação em nossa vida está em andamento. O sentido humano de vida nunca mais nos tocará tão profundamente, nunca mais seremos capazes de odiar ou amar tão intensamente quanto antes. Nem mais nos entristeceremos, nem nos alegramos com a mesma intensidade humana. A profundidade de nossa visão manifestará mais luz, mais espiritualidade, sabedoria e orientação, de modo que a cada dia será de discernimento mais profundo, a substância de uma vida maior na presença de Deus do que a do dia anterior. Este trabalho servirá como base sobre a qual podemos construir o templo do nosso corpo e lar, o templo de nossa existência individual, um templo não feito por mãos, mas eterna nos céus. Nesse trabalho estamos no exato lugar da consciência, onde o Cristo deve ser experimentado. Durante anos temos falado e ouvido sobre a beleza do Cristo, o poder e a influência de cura do Cristo. Esse Espírito do Senhor dentro de nós. Muitos já foram abençoados por intermédio da percepção de alguma pessoa que atingiu esse Espírito de Deus. Chega um momento em que não mais dependemos de ouvir sobre a iluminação de outras pessoas. Devemos ter a própria experiência, para que possamos estar neste mundo, mas não pertencer a ele. Andar neste mundo e não ser parte dele, entrando e saindo das discórdias e desarmonias, bem como dos prazeres e harmonias, e, através de tudo, manter a nossa integridade espiritual. Não precisamos mais fazer alguma coisa, saber ou entender nada. Há uma libertação da responsabilidade pessoal. Descansamos no silêncio e na quietude ao perceber que, onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Sejamos espectadores contemplando Deus em ação em seu universo, reconhecendo o ser transcendental que executa seu trabalho por intermédio de nossa consciência. Apesar de terem uma experiência de Deus, algumas pessoas não sofrem nenhuma transformação exterior. Por não conhecerem o significado da experiência, por não saberem como foi atingida ou como mantê-la, vivem apenas da sua lembrança. Mas os alunos que dedicarem sua vida ao estudo da sabedoria espiritual e prática da meditação descobrem que, quando a experiência de Deus vem, não há por que ficarem perplexos, pois entendem seu significado. Embora seja aceita com alegria e como evidência da graça, sabem que foi atingida pelo dispêndio de muito tempo e muito esforço. Portanto, não vivem de lembranças desgastadas, pois como a receptividade aumenta com a contínua meditação, a experiência de Deus se torna mais frequente, até chegar um dia que poderá ser alcançada à vontade. Essa presença e poder espirituais, esse Cristo que assume as funções da nossa vida para nós, é invisível, mas nem por isso
menos real por toda a sua invisibilidade. Ele assume as funções do corpo, de modo que não é mais necessário nos preocuparmos com as atividades corporais. Esse espírito interior, o Cristo, desempenha o que é dado ao nosso corpo fazer. Gradualmente, como o Cristo vive a nossa vida, a consciência de um corpo físico ou qualquer atividade corporal como tal é eliminada. Se fosse necessário nos preocuparmos com a circulação ou digestão, estaríamos vivendo por meios humanos, ao invés de vivermos por toda a palavra que procede da boca de Deus. A atividade do corpo sem o comando do pensamento, sem qualquer conhecimento concreto da atividade da corrente sanguínea ou do sistema digestivo é, de fato, uma evidência direta do Cristo em ação. Ao reconhecermos que a saúde é de Deus, não existe minha saúde nem sua saúde. Se aceitarmos isso literalmente, veremos milagres acontecerem. O bem não é pessoal, seja saúde ou riqueza. A saúde é realmente qualidade, atividade, essência e substância de Deus. Falar da minha saúde e da sua saúde indicaria que ela poderia ser boa ou má. No modo de uma vida espiritual, isto é uma impossibilidade absoluta, pois há apenas uma saúde, e esta é Deus. Como Deus como saúde, e Deus é a saúde de seu semblante, a saúde é infinita, não por ser a nossa saúde, mas por ser a saúde de Deus. Assim que aprendemos a renunciar ao sentido pessoal de posse, como indicativo pelas palavras eu, mim, meu, começamos a descobrir o verdadeiro significado da vida espiritual, o viver impessoal, universal e harmonioso. Deus manifesta sua harmonia por intermédio do nosso ser. Cada fase da harmonia, seja de bondade ou de boa saúde, é uma característica, uma atividade e uma lei de Deus. Quando reconhecemos Deus como a essência de todo o bem, tornamo-nos instrumentos para a expressão de um sentimento universal do bem. Com o sentido espiritual de saúde, chega-se à descoberta de que ela não depende da digestão, da eliminação ou do funcionamento de qualquer órgão do corpo. A saúde só depende de Deus. É uma característica e uma atividade dele. Tudo que é necessário ao funcionamento do corpo é realizado como uma atividade de Deus. Lembramos-nos disso em relação a todo alimento que comemos. A comida que eu como não tem nenhum valor nutritivo, substância nem energia para sustentar ou manter a vida. Mas eu, minha vida, minha consciência, concedo-lhe sua substância, valor e nutrição. Se fizermos isso uma percepção consciente, veremos que o alimento terá um efeito completamente diferente sobre o nosso corpo do que havia tido até agora. Ele cumprirá o que me é dado fazer e, portanto, a atividade do corpo é mantida por aquele que está dentro de nós. Não temos de nos preocupar com isso. Ele desempenhará aquilo que nos concerne. Sejamos espectadores de Deus aparecendo como nossa saúde, nossa riqueza, nossa força e nossa vida. Assim é com todas as fases da experiência humana. Se há um sentido de justiça sobre a vida, se as palavras certas são ditas no momento certo, se os atos corretos são realizados no momento adequado, se a harmonia prevalece, então sentimos, vemos e reconhecemos que tudo é o resultado direto da atividade do Cristo. Não fazemos nada, não nos preocupamos, porque Ele, o Cristo, faz tudo, mesmo antes de termos a menor consciência do que está acontecendo. Ele, o Cristo, é a atividade do corpo, do recurso financeiro e das nossas relações com os outros. A presença vai adiante de nós, endireitando os caminhos tortuosos,
e preparando um lugar para nós. Ela faz tudo, permitindo que vivamos neste plano de existência como testemunhas, observadores. Há inúmeras passagens bíblicas que revelam a importância de, abre aspas, esperar no Senhor, fecha aspas, de ser espectador da vida. Isso não significa sentarmos-nos sem fazer nada. Ao contrário, quanto mais se espera no Senhor, quanto mais se observa Deus operando em nós, por intermédio de nós e como nós, mais ativo ele se torna. Se somos espectadores, faremos as coisas que requerem a nossa atenção e que se encontram mais à mão. Se temos uma casa para cuidar, cuidaremos dela. Se nos é confiado uma empresa para gerenciar, assim o faremos. Se temos chamadas para fazer, faremos. Mas, enquanto estamos ocupados nessas atividades, é com a atitude, abre aspas, eu espero no Senhor, contemplo o que o Pai me dá a fazer, fecha aspas. Permaneçamos nesse estado de tal receptividade, prontos a alterar qualquer plano que possamos ter feito, a fim de seguir o plano divino. Cada dia em nossa vida temos funções e obrigações a cumprir. Aquilo que nos é dado fazer deve ser realizado, mas ao sermos espectadores, descobrimos que há uma direção divina, um poder divino a nos guiar. Este é o estado de consciência atingido por Paulo. Eu vivo, não mais eu. O Cristo vive em mim. É como se Paulo saísse de cena e dissesse: o Cristo está em ação, está agindo em mim, através de mim e como eu. Ele vive minha vida, ele vive por mim. Essa é a atitude que mantemos como espectadores, quase como se estivéssemos dizendo: eu definitivamente não estou vivendo a minha vida, estou observando o Pai viver sua vida por intermédio de mim. Essa é a maneira ideal de viver. Esta é uma forma espiritual de vida, a maneira em que nós nos deparamos com o menor número de obstáculos, a menor oposição, o menor número de mal-entendidos. Há sempre uma presença, o infinito invisível, que vai adiante de nós endireitando os caminhos tortuosos e aperfeiçoando cada detalhe de nossa experiência. Somente quando eu faço, digo e penso é que o resultado pode dar errado. Toda experiência de frustração vem de nossa relutância em esperar o tempo necessário para que ele assuma. A maioria de nós não está disposta a esperar até que o momento no qual uma decisão é necessária. Insiste em saber a resposta com antecedência, no dia, na semana ou no mês anterior. Quer saber o que acontecerá em seguida. Quer saber hoje o que vai acontecer na próxima semana, no próximo mês ou no próximo ano. Em vez de esperar até o momento, quando a decisão for necessária, e então permitir que Deus coloque as palavras na sua boca e revele quais medidas devem ser tomadas. O maná cai dia após dia, e dia após dia nos são dados sabedoria, orientação e direção necessárias. Deus não costuma aconselhar-nos com uma semana de antecedência. Recebemos a direção quando a necessitamos. Adquirimos o hábito de nos tornar impacientes e o resultado é que, em vez de esperar que se manifeste a decisão de Deus, deixamos que o temor tome conta. E então, assustado pelos efeitos possivelmente negativos da indecisão, nos precipitamos e agimos baseado em nosso melhor julgamento humano. Na vida espiritual, não dependemos de nossa correta avaliação humana das situações. Independente de quão bom nossos julgamentos possam parecer, voltamos-nos ao Pai. Abre aspas. Pai, mostra-me quando agir. Mostra-me se devo ou não dar o próximo passo e quando devo dá-lo, fecha aspas. Com paciência e prática, desenvolvemos a consciência de um observador, de esperar no Senhor, que nos leva ao milagre da vida, na qual não só descobrimos que há um Deus, mas que Ele tornou-se o governante em nossa vida.
Ele assumiu a nossa experiência. Impedimos a atividade e a atuação de Deus em nossos assuntos por não esperar, por não sermos espectadores, por não sairmos de cena até sentir que o Pai está no controle. Se fizéssemos isso, descobriríamos o milagre de uma presença divina indo adiante de nós, renovando todas as coisas. Quando nós tomamos uma decisão, muitas vezes encontramos obstáculos intransponíveis no caminho. Mas quando Deus toma a decisão, Ele nos precede e remove todos eles. Tudo o que é necessário para facilitar a tarefa é providenciado. Vamos praticar diariamente a atitude de sermos espectadores. Pai, este é o seu dia, o dia que tu fizeste. Eu serei feliz e me alegrarei nele. Revela-me o trabalho deste dia. Mostre-me tuas decisões, não as minhas, mas as tuas. Que unicamente tua vontade seja o princípio motivador e ativador da minha vida. Criemos o hábito de esperar até o último instante antes de tomar uma decisão. Ainda que seja 1 minuto mais tarde do que o necessário, vamos esperar e esperar. Sejamos pacientes, muito pacientes. A resposta virá, e uma vez que tivermos essa experiência, seremos testemunhas do milagre de ver Deus operando em nossos assuntos. Quando essa consciência tornar-se uma experiência real, nunca mais ficaremos sem sua orientação, porque teremos descoberto que Ele responde e assume. O Salmo 23 afirma que habitaremos na casa do Senhor todos os dias da nossa vida. Todos os dias, para todos sempre habitarei no reconhecimento da sabedoria e governo de Deus. Uma vez que tivermos a nítida sensação de sermos guiados por Cristo, de sermos impelidos por Ele a agir, qualquer decisão nos satisfará apenas quando recorrermos à orientação espiritual. Muitas pessoas bem-sucedidas testemunham a importância dos períodos de silêncio, nos quais se valem de seus recursos internos por inspiração e direção. Descobriram que organizar o dia, disponibilizando intervalos curtos, porém frequentes de descanso e relaxamento dos cuidados do mundo, se liberam de uma sensação de pressão, reabastecem suas reservas e seguem em frente com renovado vigor e interesse. Há um limite para que a mente e o corpo humano podem realizar em virtude das 24 horas. A pessoa no caminho espiritual que aprendeu a abrir-se à atividade de Cristo através da meditação não conhece nenhuma limitação, pois não há limite para que o Cristo pode realizar através de um ser humano em 24 horas. Ele não mede sua atividade em termos de capacidade individual. Ele opera através de sua capacidade para a qual somos apenas instrumentos. Não há nada das profundezas do nosso próprio ser interior que não possa ser trazido à luz, pois Deus é a mente do homem individual. Todos nós contamos com a plena capacidade da divindade e, na medida da quietude e tranquilidade do pensamento, da mente racional, o fluxo infinito se expressa. Tanto a mente quanto o corpo são instrumentos de Deus, e assim como usamos o braço e a mão para a escrita, Deus usa nossa mente e corpo para tornar-se visível e tangível na experiência humana, evidenciando a sua harmonia. Qualquer inspiração recebida de Deus traz consigo plenitude. Por exemplo, se um inventor percebe que seu trabalho é atividade de Deus, tudo o que é necessário para o cumprimento da ideia incorporada em sua invenção estará disponível. O financiamento, a publicidade, a compra e a venda. Isso vale para qualquer ideia criada por Deus. A fonte de inspiração de uma ideia é a mesma atividade que a torna possível de realização. Dificilmente alguém conseguiria seguir a instrução em meditação, conforme estabelecido neste livro, durante algum tempo sem observar uma mudança radical de natureza espiritual.
A partir do momento em que nos afastamos das dependências materiais e buscamos uma forma de vida invisível e humanamente desconhecida, é inevitável que essa mudança irá acontecer. Os frutos do Espírito são amor, alegria, paz, resignação, docilidade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Esses frutos não chegam para aqueles que ainda não aprenderam a valorizar o Cristo, sua presença, poder e soberania. Os anos de consagração e devoção em que se deixou tudo por Cristo devem preceder a colheita desses frutos, e daí em diante não mais estaremos sozinhos e nunca mais teremos medo. Mesmo se andarmos pelo vale da sombra da morte, a presença estará conosco. Descansaremos no centro do nosso ser, enquanto as tempestades passam por cima. Somos espectadores de Deus, guiando, mantendo e sustentando a si mesmo. Deus se realizando como ser individual. Então o veremos como Ele é, surgindo na forma de integridade, abundância, harmonia, paz e alegria de nossa experiência.